Seja bem-vindo, Marcelo Zero. Boa noite, como vai? Boa noite. Estão me escutando? Perfeitamente. Olha aí, Marcelo. Ótimo. Boa noite, boa noite. Como Boa vai, noite. André? Como vai, Paulo? Tudo bom, seja bem-vindo. Obrigado. Então, Marcelo, nós estamos aqui falando, né, com o André e tudo isso, do papel do Kissinger. Estamos discutindo aí. E como você, que é assessor de política internacional do Partido dos Trabalhadores no Congresso, eu gostaria que você certamente já pensou, refletiu e fez muitos trabalhos a respeito da política externa americana, certamente a respeito desse personagem. Quer dizer, tua visão. Afinal, qual foi o papel do Kissinger, que a gente pode dizer assim, nesse período no qual ele foi até um personagem considerado assim, um dos personagens decisivos na defesa e reconstrução do capitalismo no final do século XX? Bom, ele de fato teve um papel decisivo na política externa norte-americana, né? Principalmente a partir da década de 50 e especialmente durante o governo Nixon, né? Foi ele que criou a estratégia de tentar dividir o bloco comunista, né? Atraindo a China para a área de influência norte-americana, tentando, dessa maneira, isolar a União Soviética, né? Até hoje, ele é muito bem considerado na China, né? Ele foi, quando ele esteve lá recentemente, um pouco antes de fazer 100 anos, ele foi recebido, assim, de uma maneira muito digna pelo governo chinês, ele é considerado um amigo da China, etc. Mas, por outro lado, ele teve um papel muito ruim na América Latina, né, especialmente no que tange ao golpe contra Allende no Chile. Ele teve um papel preponderante, foi ele que sugeriu ao Nixon fazer o golpe, né? Então, ele tem um papel muito negativo na América Latina e teve um papel muito negativo também, até mesmo como criminoso de guerra, no Sudeste Asiático, né? Foi dele também a ideia de mandar bombardear o Camboja, não só o Camboja, mas também o Laos, né? Provocando a morte de milhares de pessoas em um país que não tinha envolvimento direto com o conflito. Então, o papel dele, de um lado, foi decisivo, né? Mas, de outro lado, foi um papel muito negativo para muitas regiões do planeta, né? Especialmente a América Latina e o Sudeste Asiático. Por outro lado, aqueles que defendem a ideia de que ele teve papel de relevo também na chamada détente com a União Soviética, a limitação de armas nucleares, etc. Mas eu acho que, digamos, seus pecados superam em muito os eventuais benefícios que ele possa ter trazido para alguns países, para algumas regiões do planeta. Interessante, interessante. Muito bem. Muito obrigado, Marcelo. Falou pouco e falou bem, viu? Agora, vamos falar. A gente conversou um pouco, tem um ponto que nós já queremos falar, que tem a ver com isso que nós estamos falando, tem a ver com o momento que nós estamos falando, que é a OPEP. Sim. Nós, assim, agora o governo brasileiro anunciou que deve entrar para a OPEP, participar da OPEP, e isso, por razões que não chegam a surpreender muito, provocou uma reação. Muita gente falando, mas a OPEP é uma organização de países árabes, a OPEP vai fazer com que o Brasil fique fechado, obedecendo a um lobby. Eu queria que você explicasse. Por que a OPEP, o que é, como é que é? Explique assim, num país assim, que tem sido assim, permanentemente assim, alvejado pela propaganda mais rasteira do governo americano, das grandes, das 7 irmãs do petróleo, né? E que consideram a OPEP um inimigo, e daí você pode explicar por que elas consideram um inimigo a OPEP. Vamos lá, por favor. É uma grande questão para falar hoje. Obrigado. A OPEP, em linhas gerais, de uma forma muito sintética, ela criou um cartel público, um cartel nacional de países e de empresas públicas, como reação a um cartel privado, né? Até a década de 60, as chamadas 7 irmãs, as grandes empresas multinacionais de petróleo, Exxon,
hoje Exxon, né, Shell, British Petroleum, etc., elas dominavam mais de 90% de todas as reservas de petróleo do mundo. Não apenas isso, elas dominavam a prospecção, elas dominavam a produção, dominavam as reservas, dominavam o refino, dominava a comercialização dos derivados de petróleo. Tá? Os chamados países produtores, principalmente países árabes, né, não tinham noção qual era a reserva que eles tinham, qual era o custo de produção, tá? Quanto que aquelas reservas poderiam durar. Tá? E essas multinacionais do petróleo operavam com uma lógica de empresa privada, ou seja, maior lucro no curto prazo para remunerar acionistas, como a Petrobras vinha fazendo até pouco tempo atrás no Brasil. É uma lógica de curto prazo, lógica de empresa privada. Então, os países produtores de petróleo, principalmente os países árabes, criaram, em 1960, a OPEP, para tentar controlar o preço de alguma forma, para tentar majorar o preço de alguma forma. Mas não apenas isso não era suficiente. O que eles fizeram? A partir da década de 1967, eles começaram a nacionalizar as jazidas. Primeiro veio a Argélia, depois foi a Líbia, depois vieram os outros países árabes. Nacionalizar as jazidas, mudar os contratos de concessão para partilha, e também criar grandes operadoras estatais para produzir o óleo. Né? E, a partir daí, elas começaram a ter influência no preço mundial do petróleo. Né? Elas passaram a ter ideia de quantas reservas elas tinham, esses países tinham, eles não tinham ideia de quantas reservas, não tinham ideia de custo de produção, não tinham ideia de nada. Tudo ficava na mão das multinacionais. Então, eles criaram um cartel de países, não apenas com essa medida de criação do OPEP, mas também com essas outras medidas de mudar os contratos, de criar grandes operadoras estatais do petróleo para poder ter algum controle sobre os seus próprios recursos naturais. Então, repito, a OPEP e as medidas que seguiram a fundação da OPEP foram criadas como uma reação a um cartel privado de grandes empresas multinacionais. Né? E isso permitiu que elas tenham algum controle. Né? A partir da guerra do Yom Kippur, os países árabes reagiram politicamente e aumentaram o preço do petróleo em 73. Depois teve um outro choque de petróleo em 79. Mas, de um modo geral, a atuação da OPEP não creio que possa ser vista como negativa. Por quê? Porque esses países passaram a controlar os preços de longo prazo do produto, né? A partir de uma perspectiva nacional. Muitos criticam essa atuação da OPEP, dizendo que é um cartel, que são países consumidores de petróleo, mas eu faço a seguinte pergunta. É uma pergunta muito simples, eu creio. O que é melhor para as mudanças climáticas e para o meio ambiente? Você manter o preço de petróleo mais alto e, com isso, obrigar a redução de consumo e estimular o investimento em energias alternativas, ou fazer, como vinham fazendo as multinacionais de petróleo, botar o preço lá embaixo e produzir desbragadamente petróleo a preço muito barato. O que é melhor para o meio ambiente? O cartel da OPEP ou se tivesse continuado o cartel das multinacionais de petróleo? Eu acho, do meu ponto de vista, é melhor a OPEP. Do ponto de vista do interesse geral da maioria da população do planeta. Não estou falando apenas dos interesses dos países, estou falando dos interesses ambientais. O que é melhor? Manter o preço do petróleo mais elevado, reduzindo o consumo, controlando a produção, ou fazer como vinham fazendo as 7 irmãs, produzindo desbragadamente a preço muito barato? Eu acho que se o cartel privado tivesse continuado, nós estaríamos em situação ambiental muito pior. Esse é um primeiro ponto.
O segundo ponto é que o mundo vai precisar fazer uma transição ecológica. O ideal, eu reconheço, acho que todo mundo reconhece, o ideal seria parar a produção de petróleo amanhã, acabar. Não tem mais petróleo, pronto, acabou. Não tem mais combustíveis fósseis. Mas isso não é impossível, né? Você vai ter que ter um período de transição ecológica, né? Transição energética. E é bom que isso seja feito com um cartel de países que tem interesse em que o petróleo seja mantido, em controlar a produção, em que manter o petróleo em nível elevado. Por que o Brasil criou o Proálcool lá na década de 80? Porque teve o segundo choque de petróleo. O preço aumentou muito, isso estimulou o Brasil a investir no Proálcool, né? Aliás, o Brasil foi muito elogiado por causa disso, né? Eu me lembro que tem um programa, David Suzuki, um cientista nipo-americano, que se preocupava já muito com essa questão ecológica, e ele fez um programa inteiro sobre o Proálcool do Brasil, mostrando como o Brasil é um exemplo a ser seguido. Mas o Proálcool só foi criado porque o preço do petróleo aumentou. Se não tivesse tido Proálcool, não tivesse tido OPEP, não teria havido Proálcool. Eu só estou dando apenas um exemplo. Estou dizendo que, em linhas gerais, é melhor você ter um cartel da OPEP do que você ter um cartel privado, né? E, além disso, o Brasil não vai entrar como membro efetivo, vai entrar como membro associado. O Brasil não vai se comprometer com redução de preço, com aumento de preço, com redução de preço, com nada disso. Então, eu acho que esse é um falso dilema que estão criando, dizendo que o Brasil está pondo os pés nas duas canoas. Eu não vejo dessa forma. Eu queria, se tiver mais alguma coisa a acrescentar, como o Brasil vai entrar, como é que vai ser isso, eu acho importante para que todos saibam. Eu quero colocar uma outra pergunta, mas eu queria esgotar, porque é um debate que as pessoas não entendem. O Brasil vai se filiar ao OPEP, como é que é? Né? As pessoas têm aquela, né? Tem mais alguma coisa que a gente precisaria saber, que a gente precisaria saber sobre isso aí? Pode explorar um pouco, depois a gente vai falar de um outro assunto que eu quero colocar também. O Brasil vai entrar como Estado associado, como membro observador. Então, ele não vai participar das decisões sobre redução de produção, aumento de produção, entendeu? Então, pode-se dizer, mas qual é a vantagem para o Brasil? A vantagem para o Brasil é que o Brasil, a OPEP, tem países com membros, fundos bilionários para investimento, e o Brasil, participando da OPEP+, apenas como observador, vai ter melhores condições de ter acesso a essa cooperação, inclusive a cooperação relativa ao investimento em energias renováveis. Essa é a coisa. Agora, olhando assim, ouvindo você falar, é uma coisa interessante, que a gente vê que o mundo mudou nesse período. Não foi só o petróleo que mudou, não foi só. Quando você abre espaço para países produtores de petróleo que começam a ter acesso ao mercado mundial, nós temos regiões do globo que estavam praticamente marginalizadas, que hoje são países importantes. Quer dizer, o petróleo, a evolução do petróleo, a partilha do petróleo, ajudou a criar o mundo que nós vivemos. Ajudou a criar, por exemplo, o Oriente Médio hoje é uma fatia do mundo que está longe de ser aquela fatia do mundo, areia e camelo, né? Sim. As pessoas têm um progresso. Mesmo setores da África, na Argélia, outros países, tem assim, uma coisa importante. Eu queria que você falasse um pouco disso, que assim, a gente muitas vezes esquece. Claro que tem todo progresso também tem seu lado crítico, também tem essas questões. A gente esquece também que essa evolução trouxe benefícios, trouxe mudanças assim de cultura, de natureza global para a humanidade, para esses povos, para tudo isso. A descoberta do petróleo, a exploração e tudo isso. O que a gente pode falar a respeito? Bom, houve, sem dúvida nenhuma, uma difusão de desenvolvimento para esses países, né? Porque esses países, ao terem controle da produção, terem controle de suas reservas, terem controle sobre preço, eles passaram a se desenvolver muito mais, né? O Catar, por exemplo, os Emirados Árabes, o Catar viviam de pesca de ostras, cultivo de ostras. Né? Hoje em dia, eles são países mais desenvolvidos. Tem muitos problemas políticos, né? Esses problemas. Nós sabemos tudo. Claro, todos nós sabemos que eles têm muitos problemas. Não há democracia, né, nos países do Golfo Pérsico. Nós sabemos disso há muito tempo. Mas essa é uma outra questão, né? De fato,
esses países, na medida que se apropriaram de suas reservas, de seus recursos naturais, passaram a se desenvolver mais. É o caso, por exemplo, que vem acontecendo com a Guiana. A Guiana passou a descobrir o petróleo em suas costas, né? Passou uma empresa, principalmente a empresa Exxon, começou a desenvolver a exploração de petróleo lá, e hoje em dia a Guiana está se desenvolvendo bastante. Você sabe qual foi o crescimento da Guiana no ano passado por causa do petróleo? Não sei, pode falar. 62%. 62% de PIB a mais? De PIB a mais. Então, isso é recorde mundial de todos os tempos, né? Pois é, porque é uma economia muito pobre, era uma economia mais pobre da América Latina, e com a descoberta do petróleo vai ter condições de se desenvolver. Aliás, diga-se de passagem, a Guiana alega, o governo da Guiana alega que esse recurso vai permitir manter a floresta deles em pé. A Guiana tem apenas 800 mil habitantes, a maior parte vive na zona costeira, né, e na orla de alguns rios, né? É um território muito despovoado, então 98% da floresta lá, da floresta amazônica efetiva, está preservada. Tá? E o governo da Guiana alega que essa renda do petróleo permitirá manter a floresta intocada. Então, as coisas são mais complicadas do que aparentam, né? É necessário fazer análises mais aprofundadas sobre essas questões. Eu queria que você falasse um pouco agora, já que falamos da Guiana, tem uma discussão, vamos falar assim, não sei, você que é diplomata, eu não sou, tá? Eu não sou diplomata. Você está lá, conhece, né? Estudou diplomacia, estuda história. Eu queria que você falasse um pouco como é que o próprio Brasil tem um litígio hoje, tem uma disputa. Explica um pouco isso, para você entender o impacto disso no Brasil, na Guiana. Qual é essa disputa que nós temos com a Guiana? Guiana, né? Eu tenho ouvido muita besteira sobre isso, é incrível a quantidade de besteira que se escreve sobre isso, né? É dizer que é uma coisa do Maduro, que o Maduro vai anexar a Guiana, etc, etc. Dizer que a questão desse Essequibo é uma questão do chavismo, do Maduro, é a mesma coisa que dizer que a questão das Malvinas é uma coisa do peronismo. É a mesma coisa, entendeu? É uma questão nacional suprapartidária, né? Você pega os livros escolares argentinos, você vai lá ver Malvinas Argentinas. Né? Você pegar os livros escolares da Venezuela, você vai ver Essequibo, região da Venezuela em disputa. É uma questão centenária, mais que centenária, que não tem nada a ver com chavismo, com Maduro. Né? Começou, na realidade, em 1830, quando a Inglaterra se apossou do território desse Essequibo, que pertencia antigamente à Espanha, que passou a pertencer depois ao recém-criado país Venezuela. Né? A Venezuela, naquela época, não tinha condições de fazer nenhuma intervenção, de se opor ao poder da Inglaterra, e, obviamente, isso criou um fato consumado. Em 1899, você teve um famoso laudo arbitral, né, promovido pelos reis europeus e pelos Estados Unidos. A Venezuela concordou em ser representada por juízes norte-americanos, mas depois se descobriu, em 1942, com a memória desses juízes, que, na realidade, os Estados Unidos os juízes americanos tinham feito um pacto secreto com a Inglaterra para aprovar os interesses ingleses no laudo arbitral. Então, a Venezuela ela nunca aceitou esse laudo, sempre contestou esse laudo. Tá? Com razão, né? Com razão. Com razões históricas importantes. E o chavismo, diga-se de passagem, ele sempre investiu na cooperação e no diálogo bilateral com a Guiana. Até mesmo porque a Guiana, até 2015, tinha um governo de esquerda, o PPP, governo do PPP. E o Chávez investiu muito na cooperação bilateral, nas negociações bilaterais, e, inclusive, investimentos na Guiana. Né? Então, investiu muito na Guiana, investiu um pouco na Guiana. A Guiana entrou para a Petrocaribe, então recebia petróleo
a preços subsidiados da Venezuela. Então, durante o regime chavista, durante o período Chaves, a coisa não estava efervescente, era uma coisa adormecida. O Chaves não renunciou, nenhum governo da Venezuela pode fazer isso, na realidade, renunciou ao reconhecimento de que o Essequibo é território venezuelano, mas, por outro lado, investiu em cooperação, diálogo, etc. A coisa só começou a ferver, digamos, a ficar menos adormecida, depois que se descobriu o petróleo, no território em disputa, e também os Estados Unidos começaram a fazer investimentos lá. Aí a Venezuela, o governo da Venezuela, começou a se sentir incomodado com isso. E os Estados Unidos começaram a usar também a questão desse equívoco com mais um atrito contra a Venezuela. Então, a partir daí, as coisas começaram a sair um pouco dos trilhos, sair um pouco dos trilhos e se aquecer politicamente. Mas a Venezuela, esse referendo que o Chaves está fazendo, é um referendo para consumo interno. O Chaves fez um acordo com a oposição, vai ter... O Maduro, desculpe, fez um acordo com a oposição, ocorrerão eleições agora em 2024, e ele está querendo, evidentemente, se cacifar politicamente, internamente. Mas a Venezuela não tem a menor condição de fazer intervenção em lugar algum. Se quer seu próprio território. Então, esse negócio que está ocorrendo na mídia, de que o Maduro vai invadir, está preparando uma invasão para a Venezuela, que poderá usar o território brasileiro para as tropas venezuelanas entrarem na Guiana. É um samba do crioulo doido, absurdo isso. A Venezuela não tem a menor condições de fazer intervenção em lugar algum. E, além disso, esse referendo ele não tem qualquer implicação no plano internacional, porque ele não está sancionado pela Corte Internacional de Justiça. A questão está na Corte Internacional de Justiça de Haia, que não é o Tribunal Penal Internacional, é outra coisa, é disputa entre Estados. A Venezuela não faz parte, não entrou como parte, porque ela acha, muito provavelmente, que vai perder, e de modo que é possível que essa Corte Internacional, mesmo com a ausência da Venezuela, ela dê um parecer desfavorável à Venezuela. Ela pode fazer isso, inclusive, sem a participação da Venezuela, para o artigo 53, que criou a Corte Internacional de Justiça. Então, é um referendo para consumo interno da Venezuela. Não vai ter implicação jurídica, porque não tem sanção da Corte Internacional de Haia, e também a Venezuela não tem condições de impor sanções ou de fazer intervenções militares, impor sanções contra a Guiana. A Guiana tem apoio dos Estados Unidos, tem apoio da Commonwealth, tem apoio de países europeus, de modo que esses são absurdos que estão ocorrendo pelas redes sociais, mas não tem qualquer fundamento nos fatos. Uma pergunta que eu queria fazer para você, Marcelo, é sobre a própria Venezuela. Eu estive na Venezuela algumas vezes, no tempo do Chaves, no tempo do Maduro, a última eleição do Maduro. E vamos dizer assim, realmente até para ver o que acontecia e testar ali muitas coisas, muitas falsidades, muitas mentiras que a imprensa americana publica e a nossa imprensa local aqui brasileira também reproduz. E ver também algumas coisas que, bem, nem tudo estava muito bem. Inclusive economia, dificuldades de um país sendo bloqueado ali, e certamente bloqueado de uma maneira bastante cruel. Como é que você vê a situação venezuelana e como é que se a gente pode enxergar uma saída, uma solução, um respiro para esse país que, assim, todas as notícias que a gente tem, um país que foi sufocado e que está assim... Existe alguma... Falando como professor, como diplomata você não é, você é sociólogo. Como sociólogo que pensa assim... Que nem o Fernando Henrique. Que nem o Fernando Henrique. Isso, que nem o Fernando Henrique. Você pode livre pensar, é só pensar.
e tal. Como é que você vê isso aí? Como é que você vê? Porque é um país que tem assim, né? Tem uma história aí, que teve uma história. A situação da Venezuela melhorou um pouco por motivos conhecidos. Em primeiro lugar, você teve a guerra na Ucrânia, então isso provocou uma limitação no mercado mundial de gás e petróleo, e os Estados Unidos voltaram a investir na importação de petróleo venezuelano, né? E isso provocou o levantamento de algumas sanções, de parte das sanções. Então, isso trouxe algum alívio para a Venezuela. Por outro lado, o governo do Maduro fez esse acordo com a oposição para realizar eleições, com observadores internacionais, etc. Isso também aliviou um pouco a pressão do Ocidente, digamos assim, principalmente dos Estados Unidos, sobre o atual governo venezuelano, né? A perspectiva é que, com a realização das eleições, se tudo correr bem, o governo, todas as sanções possam ser definitivamente levantadas, e com isso você tem uma recuperação maior da economia venezuelana e do país, né? Essas sanções limitaram a produção do petróleo da Venezuela para cerca de 30% do que eram, né? Então, isso, para uma economia que depende tanto assim dos hidrocarbonetos, isso foi um desastre absoluto. Então, muita gente fala do descontrole, do governo chavistas, etc., mas não falam das sanções, né? O principal motivo da grande crise da Venezuela dos últimos anos foram as sanções, né? Se as sanções forem levantadas, você teria realmente uma recuperação, haveria um alívio maior, muito maior para a Venezuela. É necessário levar em consideração as sanções essencialmente sobre os povos, sobre os mais pobres, né? As sanções são grandes armas de destruição em massa, né? Sanções econômicas e comerciais. Então, com o levantamento dessas sanções, que prejudicam especialmente o povo venezuelano, acho que as coisas tendem a mudar para melhor, né? A posição eu só queria dizer, as sanções fazem parte da estratégia de degradar as condições de vida da população venezuelana, que assim, você vê uma situação que piora de ano a ano.